Você já se perguntou o que acontece com aqueles que são considerados inadequados para amar? E se a pessoa mais julgada por fora fosse, na verdade, a mais capaz de sustentar uma família, curar um coração e enfrentar o mundo de pé? Às vezes, as histórias mais extraordinárias nascem justamente das pessoas que o mundo tentou descartar. Esta é uma dessas histórias. No final de um outono severo, quando a terra já não dava frutos e as árvores haviam perdido até a memória das folhas, um homem chamado Samuel caminhava sozinho entre escombros e sombras. Sua casa, construída por gerações, estava intacta por fora, mas quebrada por dentro. Viúvo antes dos 40 anos, ele já não conversava com ninguém, nem mesmo com Deus. O que antes era silêncio confortável havia se tornado barulho insuportável. Não havia mais passos no assoalho, nem vozes vindo da cozinha. Apenas o ranger das portas mal fechadas e o vento, sempre o vento, como se o mundo quisesse lembrá-lo de que havia sobrevivido. Mas não inteiro. Na vila mais próxima, diziam que ele estava afundando em tristeza, que era hora de arranjar alguém. Mas o que significava isso? Recomeçar? Substituir? Samuel não sabia responder. Vendia pequenas coisas na feira de quinta-feira. Potes antigos, ferragens, raízes colhidas no fundo do quintal. Foi em uma dessas manhãs secas que ele a viu pela primeira vez. Ela se chamava Miriam. Ou pelo menos foi assim que se apresentou. Ninguém sabia de onde viera, e isso bastava para gerar desconfiança. O que realmente chamou atenção, no entanto, foi o corpo dela. Não porque fosse belo segundo os padrões impostos, mas porque era grande, forte, visível. E isso, para muitos ali, era um problema. Ela caminhava com passos firmes, usava roupas largas e gastas, e tinha o olhar direto de quem aprendeu a não abaixar a cabeça para ninguém. No primeiro dia, dormiu perto do estábulo da feira, junto aos sacos de farinha e restos de corda. No segundo, continuava lá. No terceiro, Samuel a observou mais do que queria admitir. Não era piedade. Era curiosidade. Ela comia devagar, mastigando como quem tem tempo. E quando alguém a insultava, ela apenas olhava. Nunca devolvia na mesma moeda, mas também nunca recuava. Foi só no fim de uma tarde que ele se aproximou. Estavam ambos sentados sob a sombra de uma tenda desmontada, cercados de cavalos inquietos e crianças sujas de poeira. "Você tem onde dormir hoje?" perguntou ele com voz baixa. "Tenho o chão. Sempre tive", respondeu Miriam. "Eu tenho um lugar. É longe, mas é seco. E tem fogo." Ela não respondeu imediatamente. Mordeu a parte de dentro da bochecha, avaliando o risco. Então disse: "Se você está oferecendo por pena, prefiro o chão. Mas se está oferecendo por respeito, eu aceito." Samuel não esperava aquela resposta. Sentiu-se desarmado, mas foi honesto. "Estou oferecendo porque o silêncio está me matando, e você parece mais viva que todo o resto junto." Naquela noite, ela dormiu no canto da sala. Não quis cama, nem coberta, apenas o canto e o fogo. No dia seguinte, ajudou a consertar a cerca, a limpar os potes, a aquecer a água. Nunca pediu nada em troca, apenas fazia. As semanas passaram. Os vizinhos começaram a comentar. "Ela está tomando conta da casa dele", diziam. "Aquela mulher nem parece mulher. É uma muralha com saias." Samuel ouvia tudo, mas já não dava importância. A presença de Miriam havia mudado o ar da casa. O vazio fora preenchido, não com palavras ou beijos, mas com ação e constância. Certa noite, após um jantar feito de batatas queimadas e pão endurecido, ela falou pela primeira vez sobre o passado. Sem drama, sem lágrima. Contou de um irmão que a vendera como servente, de uma mãe que dissera que ela comeria demais para ser amada, de lugares onde aprendera a se defender com as próprias mãos, e depois calou-se, como se tivesse dito o suficiente. "E por que ficou?" perguntou Samuel, enquanto ela apagava o fogo. "Porque você me ofereceu um lugar." Não por pena nem por dívida, apenas ofereceu. E eu achei que podia construir algo a partir disso. Não houve beijo naquela noite, nem abraço.
Apenas o som da lenha queimando e duas presenças dividindo o mesmo teto sem medo. Os meses seguintes trouxeram desafios. Nevascas que arrancaram telhados, doenças que bateram à porta, ameaças de homens que não suportavam vê-la ali. Mas Miriam nunca cedeu, nunca recuou. E pouco a pouco até os mais céticos começaram a calar-se diante da mulher que erguia paredes, plantava raízes e olhava nos olhos sem piscar. Foi só no terceiro inverno que Samuel entendeu. Miriam não era uma hóspede, era fundação, era alicerce, e o amor, se era isso que sentia, não nascera da paixão, mas da convivência. Ela era barulho, peso, firmeza. Tudo o que ele precisava e nunca soube pedir. E quando ela lhe disse um dia em voz quase inaudível, "Acho que não estou mais sozinha aqui dentro", levando a mão ao ventre, Samuel não chorou, apenas respondeu, "Então vamos fazer espaço." O mundo ainda os olhava com desconfiança, mas dentro daquela casa, onde antes morava o silêncio, agora moravam 3 corações, e o vento já não parecia tão frio. Mesmo depois de meses na casa, Miriam continuava sendo vista como intrusa. A cidade onde ela agora vivia com Samuel era pequena, com menos de 300 habitantes, e o tipo de lugar onde todos conheciam o sobrenome, a história e o tamanho da cintura de cada morador. Miriam, vinda de fora, com corpo robusto, silêncios longos e uma postura que não pedia desculpas, representava uma ameaça silenciosa às regras sociais, nunca escritas, mas rigidamente seguidas. Nos primeiros dias, as vizinhas mais falantes organizavam visitas espontâneas com bolos secos e olhos bem abertos. Miriam as recebia com educação, mas sem se dobrar. Respondia com frases curtas, oferecia chá e voltava ao que estivesse fazendo. Quando perguntavam com um sorriso fingido de onde ela viera, dizia apenas, "De onde me deixaram sair?" E isso encerrava a conversa. Havia algo na forma como ela se movia que incomodava. Talvez fosse sua presença firme. Talvez o fato de que não se encolhia diante de olhares tortos. Uma mulher grande, de braços fortes, que cozinhava como uma camponesa, erguia sacos de grãos sozinha e dormia sob o mesmo teto que um viúvo respeitado, não se encaixava em nenhum papel tradicional. E isso era imperdoável para muitos. Na cidade, as fofocas se multiplicaram com a velocidade de um incêndio em Campo Seco. Diziam que Miriam havia sido expulsa da última vila onde morou, que tivera filhos e os abandonara, que dormia em estábulos por opção, não por necessidade. Ninguém tinha provas, e ninguém precisava. Samuel ouvia parte dessas conversas na mercearia, onde ia uma vez por semana. Os homens mais velhos, acostumados ao silêncio dele, se sentiam à vontade para destilar desconfianças. Diziam que ele estava fraco, que só um homem desesperado se deixava envolver por uma mulher tão pesada. Essa era sempre a palavra escolhida. Pesada no corpo, pesada no jeito. Pesada demais para caber no mundo delicado que eles tinham construído. Mas Samuel não respondia. Observava. E em casa, dia após dia, via com os próprios olhos quem Miriam era de verdade. Uma mulher que levantava com o nascer do sol, que sabia moldar o barro e assar pão sem medir, que tratava os animais com uma firmeza afetuosa, que não precisava ser guiada para entender o que precisava ser feito. Ela não buscava aprovação, e talvez isso fosse o que mais provocava o incômodo alheio. Enquanto outras mulheres da região vestiam-se com laços apertados e falavam baixo, Miriam usava aventais manchados e dizia exatamente o que pensava. Quando uma senhora tentou ensinar a ela como dobrar os panos da cozinha, Miriam respondeu com calma, "Se eles secam do mesmo jeito, então não me importa como dormem na gaveta." Essa forma direta de agir era confundida com arrogância, mas quem a observava mais de perto, como Samuel, via algo diferente. Era uma defesa. Uma couraça construída após anos de rejeição. Cada palavra afiada era uma pedra a menos no muro que a separava do mundo. E cada dia ao lado dele era uma chance de colocar algo novo no lugar. Algo que não precisava se esconder.
O preconceito contra Miriam também se manifestava no mercado. Certo dia, ela foi até lá trocar ovos por farinha. Ao entrar, 3 mulheres recuaram como se ela carregasse doença. Uma delas murmurou algo sobre limpeza. Miriam não reagiu. Continuou andando. Escolheu o que precisava, pagou com exatidão e saiu. Do lado de fora, uma menina pequena puxou sua saia. Tinha cabelos claros e olhos arregalados. Perguntou se Miriam era forte como um boi. A mulher abaixou-se, olhou nos olhos da criança e disse: mais forte que um boi. Eu sou feita de coisas que não quebram fácil. No domingo seguinte, Samuel levou Miriam à igreja. Os olhares foram como lâminas. Algumas pessoas desviaram. Outras, mais ousadas, sussurraram alto o suficiente para que ela ouvisse. Mas Miriam não hesitou. Entrou, sentou-se na penúltima fileira, cruzou as mãos no colo e escutou o sermão inteiro sem se mover. Ao final, uma senhora se aproximou e disse, com um sorriso duro: você ocupa bastante espaço. Miriam apenas respondeu: o mundo me ensinou a me fazer presente. Esse tipo de resposta começou a circular pela vila. Alguns a admiravam em segredo, outros a odiavam com mais intensidade. Mas ninguém conseguia ignorá-la. Ela havia se tornado visível demais para ser apagada. Certa manhã, Miriam percebeu que alguém havia deixado um bilhete preso no portão com um prego torto. Dizia: volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Não havia assinatura. Samuel rasgou o papel, mas Miriam o manteve. Colocou dentro de um pote de barro e enterrou na horta. Disse que todo insulto viraria adubo, mais cedo ou mais tarde. A resistência dela era silenciosa, mas constante. Não respondia com gritos nem acusações. Respondia vivendo, plantando, cozinhando, dormindo no lado da cama que escolheu, tocando a casa como se fosse parte dela. E era. Alguns meses depois, quando uma tempestade forte destruiu parte da cerca de uma vizinha, Miriam apareceu com madeira e pregos. A mulher hesitou, mas aceitou a ajuda. Trabalharam juntas o dia todo. Quando terminaram, Miriam estendeu a mão. Obrigada por deixar. A outra mulher segurou firme. Não disse nada, mas seus olhos pareciam menos duros. Esse foi o início da mudança. Pequena, quase invisível, mas real. Algumas pessoas começaram a cumprimentá-la. Outras aceitavam seus pães no mercado. Ainda havia resistência, mas o espaço entre ela e os outros já não era tão largo. Miriam nunca pediu para ser aceita, mas ao se recusar a desaparecer, forçou os outros a olharem para ela de verdade. E foi ali, no confronto entre o que esperavam e o que ela era, que a transformação começou. Não por palavras, mas por presença. Em muitos lares o silêncio é sinônimo de solidão, mas naquela casa isolada, entre árvores secas e paredes que guardavam mais lembranças do que vozes, o silêncio foi o primeiro idioma entre Miriam e Samuel. Não por falta de palavras, mas por escolha. Eles aprenderam a habitar juntos sem preencher todos os espaços com som, e isso os aproximou. No início, era o silêncio do cuidado. Miriam trabalhava na cozinha sem precisar de instruções. Samuel arrumava os galpões sem anunciar. Os dois se cruzavam na varanda, entre cestos e ferramentas, e raramente trocavam frases longas. Mas em cada gesto havia uma escuta. Quando Miriam deixava o chá à esquerda da cadeira dele, e não à direita, era porque sabia da dor no ombro que ele raramente mencionava. Quando Samuel pendurava a roupa dela virada para o sol, era porque notava que secava mais rápido, um pequeno detalhe que ela nunca pediu. Essa comunicação sem palavras gerava espanto em quem os observava. Os vizinhos perguntavam como era possível 2 adultos viverem juntos sem longas conversas. Samuel respondia com simplicidade: a gente escuta mais quando não se fala demais. Mas nem todo silêncio era confortável. Às vezes ele se tornava um abismo, como quando Miriam acordava à noite e permanecia sentada na beira da cama, olhando para a escuridão, sem emitir um som. Ou quando Samuel parava no campo, com a enxada parada na mão, olhando para o nada por longos minutos.
Eram momentos em que a dor antiga se anunciava, e ali o silêncio pesava. Mesmo assim, eles não forçavam respostas. Cada um respeitava o tempo do outro. Ao invés de questionar, ofereciam presença. Quando Miriam se recolhia, Samuel deixava uma manta dobrada ao lado. Quando ele se perdia em pensamentos, ela colocava o prato mais próximo e dizia: "Coma antes que esfrie." A comunicação entre os dois evoluiu como uma dança que não precisava de música. Eles criaram códigos invisíveis. Um toque na mesa indicava que era hora de parar. Um pano pendurado no lado esquerdo da porta significava que Miriam precisava de espaço. Um balde virado de cabeça para baixo no quintal queria dizer que Samuel não ia à cidade naquele dia. Pequenas convenções, íntimas, mas poderosas. Essa linguagem paralela lhes deu algo que o barulho dos outros não permitia: intimidade sem pressão. Eles não precisavam se explicar constantemente, bastava estar. Mesmo assim, palavras começaram a surgir. Lentamente. Primeiro como perguntas simples durante o jantar. Você gostava de fogueiras quando era criança? Ou você aprendeu a cozinhar com quem? Depois vieram as memórias. Miriam falou de sua infância, de como sua voz foi calada por tanto tempo que ela teve que reaprender a usá-la. Samuel contou sobre a primeira vez que viu a esposa anterior sorrir, e como, desde a morte dela, havia esquecido que o som de uma risada podia aquecer tanto quanto o sol. Foi nesse ritmo que uma nova forma de comunicação se construiu, uma que unia silêncio e palavra. Não havia urgência nem necessidade de explicar tudo. Quando falavam, era porque realmente queriam ser ouvidos. E o mais curioso é que, com o tempo, as palavras que usavam com os outros também mudaram. Miriam, que antes respondia com secura, passou a responder com firmeza e ternura. Quando uma mulher lhe perguntou com malícia se ela havia roubado o lugar de alguma esposa legítima, Miriam respondeu com um tom suave: "O que é legítimo, minha senhora, é o que é construído com verdade." Samuel, antes conhecido por sua introspecção quase rude, passou a conversar com os vizinhos na feira. Não muito, mas o suficiente para surpreendê-los. Quando lhe perguntaram como estava aguentando aquela mulher tão diferente, ele apenas respondeu: "Ela não pesa mais do que meu silêncio costumava pesar." Com os gestos e as palavras alinhados, a casa dele se transformou. Miriam começou a cantarolar enquanto cozinhava. Eram melodias sem letra, com notas irregulares, como se estivesse lembrando de canções esquecidas. Samuel escutava da varanda, sem interromper. Um dia, ele pediu: "Canta de novo aquela que parece vento." E ela sorriu. Também houve cartas. Uma vez por mês, Miriam escrevia algo e guardava numa caixa de madeira ao lado da cama. Samuel nunca pediu para ler, mas um dia, quando ela saiu para a cidade, ele abriu uma delas. Era curta. "Hoje ouvi sua respiração ao dormir. Foi como ouvir alguém dizer: 'Estou vivo.'" Ele não falou sobre isso quando ela voltou. Apenas segurou a mão dela por mais tempo naquela noite. A linguagem que criaram não era só entre eles, também moldava a relação com o mundo. Quando acolheram uma jovem fugitiva, magra e assustada, foi essa mistura de silêncio e escuta que permitiu que ela se abrisse. A menina chamada Lia dormiu no chão por semanas sem dizer uma palavra. Miriam apenas deixava um prato perto da cama e uma jarra de água. Samuel dizia bom dia com um aceno. Até que, certa manhã, Lia falou: "Vocês não vão me mandar embora?" Miriam respondeu: "Só se você quiser partir." A casa passou a abrigar não apenas corpos, mas vozes curadas. E tudo começou porque, naquele lugar, ninguém era forçado a falar antes da hora. Era permitido calar, e depois, se quisessem, dizer. No mundo lá fora, o som era ruído. As pessoas falavam para preencher espaços, para justificar decisões, para acusar ou se proteger. Ali dentro, a comunicação era escolha, não obrigação. Um dia, Samuel disse algo que Miriam nunca esqueceu: "Você me ensinou que escutar também é uma forma de amar." E ela respondeu:
você me ensinou que calar não é o mesmo que fugir. Assim, naquele lar construído por silêncio, as palavras se tornaram sagradas. Não eram jogadas ao vento, eram dadas como sementes, e floresciam sempre que o tempo era o certo. A dor nem sempre grita. Às vezes, ela sussurra no escuro, se esconde nos gestos pequenos e se prolonga por dentro como raízes de uma árvore que nunca floresce. Tanto Miriam quanto Samuel carregavam feridas que o tempo não curou, mas que, estranhamente, os tornaram capazes de enxergar a dor um do outro sem precisar nomeá-la. Samuel havia enterrado o amor uma década antes, quando perdeu a esposa ainda jovem, vítima de uma febre que consumiu seu corpo em poucos dias. Na época, ele não chorou no velório, apenas trancou a porta do quarto do casal e nunca mais entrou. Por anos, viveu como uma sombra de si mesmo, vagando pela propriedade sem propósito, como se estivesse à espera de um fim que nunca chegava. Miriam, por sua vez, não teve um luto específico. Sua vida foi uma sequência de perdas em movimento. Cresceu em uma família onde nunca foi desejada. O pai partiu cedo. A mãe lhe dizia sem pudor que ela comia como homem e valia pouco como mulher. Foi entregue ao irmão mais velho quando tinha 12 anos, que a explorou como servente e a privou de qualquer afeto. Durante os invernos mais severos, era deixada do lado de fora da casa, sob um alpendre coberto de palha. Quando completou 17 anos, tentaram vendê-la para um vizinho viúvo em troca de sementes e ferramentas. Ela fugiu pela primeira vez. Depois disso, nunca mais permaneceu tempo suficiente em um lugar para criar raízes. Ao chegar à fazenda de Samuel, ela não procurava redenção. Procurava abrigo, mas com o passar dos meses, algo começou a mudar. O espaço ao redor, antes indiferente, parecia começar a acolhê-la. As paredes da casa não lhe pertenciam, mas também não a empurravam para fora. E Samuel silenciosamente começava a se permitir sentir novamente. O processo de cura, no entanto, não foi suave. Vieram em ondas. Uma noite, durante um verão especialmente abafado, Samuel teve um colapso. Estava no celeiro, quando ouviu o som do vento empurrando a porta com força. O mesmo som que ouvira na madrugada em que sua esposa morrera. Caiu de joelhos. A respiração falha, mãos tremendo. Miriam o encontrou ali, suado, pálido, em silêncio absoluto. Ela não falou. Apenas se sentou ao lado e colocou a mão sobre as costas dele. Depois de alguns minutos, ele disse em voz baixa: "Achei que tinha enterrado isso." E ela respondeu: "A gente não enterra o que amou. Só aprende a não tropeçar toda vez que passa pelo túmulo." 2 meses depois, foi a vez de Miriam enfrentar o passado. Um homem apareceu na cidade. Alto, magro, olhos frios. Era Elias, seu irmão. Disse que estava de passagem. Disse que queria conversar. Mas o tom de sua voz trazia todas as lembranças que ela tentou apagar. Os castigos, as ameaças, os anos em que sua infância foi sufocada. Samuel queria protegê-la, mas Miriam foi quem decidiu como lidar. Colocou o casaco mais pesado, prendeu os cabelos e foi ao encontro dele, sozinha. A conversa durou menos de 10 minutos. Ninguém soube o que foi dito. Mas quando voltou, Miriam estava diferente. Não derrotada, mas resolvida. Queimou um pedaço de papel na lareira e passou a noite acordada olhando as chamas. No dia seguinte, começou a carregar uma espingarda à vista. Não por medo, mas como afirmação. Não mais. Quem a conhecia percebeu a mudança. Miriam já não carregava os ombros como quem esperava um golpe. Agora, erguia o queixo como quem sabia o próprio valor. A fazenda também passou por um ciclo de renascimento. Aquilo que antes era funcional, agora ganhava traços de lar. As janelas foram limpas, o quarto trancado foi reaberto, as fotos antigas foram retiradas da caixa de madeira. Samuel, num gesto simbólico, pintou a porta da frente de azul, como a cor do vestido que a antiga esposa usava em seu último aniversário. Miriam o ajudou, sem ciúmes, sem competição. Entendia que honrar o passado não impedia o presente de florescer.
Juntos, começaram a reconstruir não apenas a casa, mas também a história que carregavam. Cada objeto restaurado era uma forma de dizer: eu ainda estou aqui. Miriam, que antes evitava se olhar no espelho, passou a usar lenços coloridos no cabelo. Samuel, que evitava festas, foi visto tocando violão na feira da colheita. A chegada de Lia, a jovem sobrevivente que abrigaram, foi o ponto de virada. Ao cuidar dela, Miriam enfrentou o reflexo da menina que ela mesma havia sido, assustada, desconfiada, sem saber se merecia amor. A paciência que dedicou à garota foi, em parte, uma forma de cuidar da própria versão jovem. Era como se dissesse a si mesma, através de Lia: você merecia ter sido protegida. Samuel também mudou. Com Lia, aprendeu a expressar afeto em voz alta. Começou a contar histórias durante o jantar, fazia perguntas, ria mais. Um dia, a menina lhe perguntou por que ele sempre deixava uma vela acesa no parapeito da janela. Ele respondeu: para que, se alguém estiver perdida, saiba que aqui tem um lugar onde pode entrar. A maior redenção, no entanto, veio com o nascimento da filha. Miriam, acostumada a ser vista como grande demais para ser mãe, deu à luz em meio a uma tempestade, com as mãos firmes e o olhar claro. Samuel ficou ao lado o tempo todo. Quando segurou a criança nos braços, disse: ela é feita de tudo o que a gente sobreviveu. Chamaram a menina de Esperança. Não por acaso. Naquele nome, guardaram tudo o que não sabiam dizer. As noites em que dormiram sem se tocar, mas sentindo o calor do outro. Os dias em que quase desistiram, mas não cederam. Os insultos engolidos e as mãos dadas em silêncio. Cada momento de dor não superado, mas transformado em raiz. Cada trauma que deixou de ser prisão e virou alicerce. Esperança cresceria entre histórias de luta, colheitas modestas e memórias reescritas. E no coração daquela casa, viveria a certeza de que o amor não se resume ao que é fácil, mas sim ao que se constrói quando se escolhe ficar. Na quietude dos anos que se seguiram, a casa de Samuel e Miriam se tornou mais do que abrigo. Tornou-se um marco. Não havia placas na entrada, nem cercas imponentes. Mas quem cruzava o portão de madeira sabia que ali morava uma história, e que cada objeto, cada gesto, era parte de algo maior do que simples sobrevivência. A presença de Esperança, a filha do casal, mudou o ritmo da fazenda. Seu nascimento trouxe não apenas renovação, mas também a necessidade de ensinar. Não apenas como plantar ou consertar, mas como enfrentar o mundo sendo quem se é. Miriam sabia que sua filha seria observada, julgada e possivelmente incompreendida, como ela própria havia sido. Por isso, tratou de educá-la com firmeza, mas sem moldes quebradiços. Esperança cresceu ouvindo histórias que começavam com dor, mas terminavam com permanência. Sentava ao pé da lareira para escutar como a mãe havia enfrentado o passado com as próprias mãos e como o pai havia reconstruído a própria alma depois de perder tudo. Essas narrativas não eram contadas como lendas heróicas, mas como lembranças vivas que ainda moldavam o chão sob seus pés. Desde cedo, a menina demonstrou uma curiosidade inquieta. Não se contentava com respostas simples. Queria saber por que o milho crescia mais perto da cerca, por que as pessoas sussurravam na cidade quando sua mãe passava, por que seu pai guardava uma caixa trancada no armário do sótão. Miriam e Samuel nunca a afastaram dessas perguntas. Encaravam-nas como parte do processo de continuidade, pois uma família não sobrevive apenas pelo que esconde, mas pelo que compartilha. Miriam, por sua vez, havia mudado. Não em essência, mas na forma de ocupar o mundo. Se antes caminhava como quem desafia, agora se movia como quem pertence. Era comum vê-la nas manhãs frias ensinando Lia, a jovem que acolheram, a afiar ferramentas ou medir a qualidade do solo com as mãos. Chamava isso de treinar olhos e instinto. E dizia que cada mulher que aprende a sustentar seu espaço é uma muralha contra o esquecimento. Samuel, envelhecido mas forte, tinha redescoberto a alegria no ofício de ensinar.
levava esperança ao campo, mostrava os ciclos das plantas, os sinais da chuva, o valor de ouvir a terra antes de plantar. Mas suas lições mais valiosas não vinham do campo. Vinham dos silêncios entre frases, das pausas intencionais. Certa vez, enquanto consertavam um galinheiro juntos, disse à filha: "Toda estrutura firme começa por baixo, onde ninguém vê." Essas sementes deixadas em palavras discretas floresceram. Esperança, ainda criança, escrevia em pedaços de papel que escondia sob a cama. Pequenos textos sobre coisas que observava. A forma como o sol batia nas mãos da mãe enquanto ela amassava o pão. Ou como o pai parava o que fazia para escutar o canto dos pássaros. Aquilo que para outros era invisível, para ela se tornava símbolo. Já Lia, agora com idade para ser considerada adulta, recusou todas as propostas de casamento que recebeu. Dizia que não deixaria aquela casa enquanto houvesse aprendizado a extrair dali. Ajudava na lavoura, nas decisões, nas conversas com os vizinhos. Miriam passou a chamá-la de guardadora da casa. E era verdade. Lia sabia onde tudo estava, quando algo mudava, e quem precisava de silêncio ou presença. A reputação da família também se transformou. Aqueles que antes apontavam passaram a respeitar. Não houve pedido coletivo de desculpas, mas os gestos começaram a falar. Um vizinho trouxe um cavalo ferido para que Miriam cuidasse. Outro pediu a ajuda de Samuel para instalar uma nova bomba de água. Uma senhora da vila, que outrora cochichava pelas costas, agora trazia geleia em potes reciclados. As pessoas não confessavam arrependimento, mas demonstravam reconhecimento. Ainda assim, nem tudo era tranquilo. O mundo lá fora continuava difícil, e algumas ameaças ainda rondavam. Uma febre voltou a circular entre os povoados distantes. Notícias chegaram de caravanas sendo atacadas, de doenças novas e climas imprevisíveis. Miriam não se desesperou. Apenas reforçou os armazéns, ensinou a filha a preservar alimentos e revisou as rotas de fuga caso algum dia precisassem partir. A lição era clara. Continuar também exige preparação. Esperança, por sua vez, começou a se destacar. Com 12 anos já sabia lidar com a terra, os animais e os livros antigos da mãe. Aos 13, organizava pequenas trocas com outros jovens da vila. Sabia negociar, sabia escutar. E quando alguém lhe perguntava de onde vinha tanta força, ela dizia com naturalidade: "Vem da minha mãe", e do que ela não permitiu que a quebrasse. O legado da família não era algo que pudesse ser colocado numa caixa. Não era uma herança de objetos, mas de práticas. De valores. Era visto no modo como Miriam lidava com o fogo da lareira, como Samuel escutava antes de responder, como Lia limpava cada utensílio com precisão, como Esperança segurava uma enxada com firmeza, mesmo sob chuva. Era uma forma de viver que dizia: "Estamos aqui porque escolhemos não desaparecer." Certa noite, sentados sob o céu estrelado, Miriam olhou para a filha e perguntou: "Você pretende ir embora um dia?" Esperança pensou por um momento e respondeu: "Talvez, mas levo tudo comigo." Miriam assentiu, porque compreendia. Continuidade não é prisão. É raízes que se movem com o tempo, mas que nunca esquecem de onde surgiram. Com o tempo, outras jovens passaram pela casa. Algumas ficaram dias, outras semanas. Vinham com histórias feridas, com olhos cansados, com perguntas que ninguém respondia. Miriam e Samuel não prometiam salvação. Ofereciam teto, alimento, silêncio e escuta. Algumas dessas moças partiram fortalecidas, outras retornaram. O que todas levavam era um pedaço do que aprenderam ali. Que ser forte não significa ser dura, e que pertencer é um ato de coragem. Quando Samuel faleceu, já com mais de 70 anos, a vila parou. Não pelo homem calado que ele fora no passado, mas pelo pilar que se tornara. O enterro foi simples. Miriam não chorou diante dos outros. Chorou na horta, 2 dias depois, enquanto colhia cenouras. Lia encontrou-a ajoelhada, mãos cobertas de terra e olhos úmidos. Não disse nada.
Apenas se sentou ao lado. Na noite seguinte, Esperança escreveu uma carta. Não para enviar, mas para guardar. Dizia: ele me ensinou a escutar. Ela me ensinou a resistir. Juntos, eles me ensinaram a ficar em pé. O ciclo não se encerrou. Mudou de forma. Miriam continuou ensinando. Esperança começou a anotar receitas, rotinas e palavras da mãe com a intenção de publicar um pequeno livro. Lia abriu uma pequena sala para jovens da região, onde ensinava costura, jardinagem e como manter a cabeça erguida quando o mundo insiste em te diminuir. A história daquela casa seguiu viva, não em registros oficiais, mas nos gestos daqueles que passaram por ali. O verdadeiro legado era esse: permanecer com firmeza, ensinar com exemplo e, acima de tudo, dar continuidade ao que um dia começou apenas como abrigo, mas que com o tempo se transformou em raiz. O tempo é um escultor silencioso. Ele não pergunta se estamos prontos, nem espera por nossas certezas. Apenas molda. E quando olhamos para trás, quase nunca reconhecemos as versões de nós mesmos que fomos. Porque já fomos muitos, e porque cada dor vivida, cada escolha feita, esculpiu quem somos agora. Miriam nunca planejou deixar um legado. Seu objetivo inicial era simples: encontrar um lugar onde pudesse existir sem ser diminuída. Mas ao fazer isso, ao simplesmente persistir, ela transformou tudo ao redor. O que começou como um abrigo temporário tornou-se um núcleo de transformação. E não apenas para ela, mas para todos que tocaram aquele espaço. Não se tratava de heroísmo. Ela não empunhava espadas, nem liderava multidões. Sua arma era a constância. Sua força, a recusa em desaparecer. O mundo tentou defini-la por sua aparência, por sua origem, por sua história conturbada. Mas Miriam escreveu sua própria narrativa com mãos firmes e olhos atentos. Enquanto outros esperavam sua queda, ela enraizou-se. O impacto de sua presença não se limitou ao lar. Estendeu-se àqueles que, por motivos distintos, encontraram nela um espelho ou um abrigo. Mulheres que não se sentiam suficientes. Jovens que duvidavam do próprio valor. Homens quebrados pelo silêncio. Pessoas cansadas de esperar aprovação para existir. Todos viram em Miriam uma prova viva de que é possível sobreviver à rejeição e, ainda assim, oferecer ternura. Ao longo dos anos, a propriedade tornou-se símbolo de uma nova forma de resistência. Não aquela feita de confronto direto, mas a que floresce pela permanência. Resistir ali era cultivar a terra mesmo sob neve. Era cozinhar para alguém ferido, mesmo que a dor ainda vivesse dentro de si. Era sorrir com os dentes trincados e ainda assim sorrir. Samuel, com seu jeito calado, também deixou marcas profundas. Sua transformação foi menos visível, mas não menos essencial. Era um homem que havia desistido de esperar. Um viúvo que acreditava que o amor morria junto com quem o inspirava. Mas Miriam lhe mostrou outra verdade, que o amor pode ressurgir de forma diferente, talvez mais bruta, mas igualmente real. Ao permitir que ela entrasse, não só na casa, mas em sua rotina, em sua dor, Samuel começou a reconstruir-se. Não com pressa, não sem recaídas, mas com uma sinceridade que, por si só, já era redenção. Ele aprendeu a ceder espaço, a escutar, a aceitar que havia vida depois da perda. E com isso, abriu portas para que outros também se curassem. Esperança, filha deles, tornou-se o elo entre o que foi e o que poderia ser. Nela, tudo o que os pais haviam vivido se converteu em potência. Não herdou apenas terras e técnicas, herdou coragem. Cresceu entre pessoas que não mascaravam suas falhas, mas as tratavam com humanidade. Aprendeu que ser forte não exclui a vulnerabilidade. E que o verdadeiro valor de alguém não está em como se encaixa, mas em como sustenta os que estão ao redor. Esse tipo de herança não aparece em registros públicos, não está nos documentos, nem nas placas de bronze. Está nos rituais cotidianos, nos silêncios respeitados, nas refeições partilhadas. Na forma como Miriam ensinava cada visita temporária a cortar lenha,
como Samuel mostrava o valor de uma semente bem plantada, como Esperança escrevia à noite, à luz de lamparina, sem jamais esquecer de onde viera. A história deles não foi feita de grandes feitos, mas de escolhas persistentes. Quando poderiam ter fugido, decidiram ficar. Quando o medo bateu à porta, abriram-na com firmeza. Quando o julgamento pesou, responderam com dignidade. E quando a solidão ameaçou tomá-los de volta, ofereceram companhia. Ao longo da última década de suas vidas, o nome Miriam passou a ser pronunciado com respeito mesmo por aqueles que antes torciam o nariz. Alguns diziam que ela era difícil, outros que era única. Mas todos sabiam que se algo acontecesse na vila, era para a casa dela que se corria em busca de socorro. E ela recebia todos, com severidade, sim, mas também com uma generosidade sem alarde. Foi numa tarde de primavera, quando o campo já dava sinais de um novo ciclo, que Miriam se sentou na varanda, com um caderno no colo. Olhava o jardim, onde crianças brincavam. Olhava as mãos, que já não eram tão firmes, e escreveu: "Tudo o que ficou de mim está nessas raízes, e se um dia eu não estiver mais aqui, saberão onde me encontrar." Ela faleceu no verão seguinte, tranquilamente, sentada na mesma cadeira, olhos voltados para o horizonte. Foi enterrada ao lado de Samuel, sob a árvore que ela mesma havia plantado 20 anos antes. Um ipê de folhas espessas que resistia às secas e florava com vigor. A cerimônia foi simples, mas ninguém faltou. Esperança assumiu o lugar dos pais com naturalidade. Não por obrigação, mas porque compreendia que algumas missões não se recusam. Continuou acolhendo, ensinando, mantendo viva a essência do que foi construído com tanto esforço. Não quis transformar o lugar em símbolo. Quis apenas garantir que sua história continuasse sendo vivida, não contada como lenda, mas como possibilidade real. Hoje, quem passa pela estrada de terra e vê a casa modesta entre as colinas, talvez não imagine o que ali floresceu, mas os que entram sentem. No cheiro do pão, no som das vozes, no calor do fogão, ali se respira permanência. Ali se aprende que nem toda força grita, que nem toda beleza é leve, e que há amor suficiente para sustentar até mesmo os mais pesados dos silêncios. A mensagem que fica não é de glória, mas de verdade. A de que a vida é feita de escolhas pequenas e constantes, de que a resistência pode ser cotidiana, de que amar é muitas vezes recomeçar, mesmo quando tudo já parecia ter terminado, e principalmente de que ninguém é grande demais para ser amado, apenas forte demais para aceitar pouco. Se você gosta de trilhas cheias de pistas, duelos de palavras e mistérios sob o sol escaldante, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias do Velho Oeste. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e cavalgue com a gente por mais uma história surpreendente. Até o próximo Mistério do Oeste.